pessoal, tudo bem? Hoje com mais um devocional aí que com certeza vai falar muito forte ao seu coração. Assim espero eu. Bem, quero dar a minha gratidão aí a você que continua juntinho aqui comigo, né, nesse devocional, dando aí sempre as suas curtidas, fazendo seus comentários. Pode acreditar que eu amo, tá? Pode ser que eu não responda assim imediatamente, mas pode ter certeza que eu vou responder. Bom, pessoal, hoje o nosso salmo é o 131. É um salmo bem pequeno, mas muito profundo. Bom, antes de mais nada, você já sabe, né? Pessoal, compartilha esses vídeos de devocionais, porque com certeza abençoa muita gente. Compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, tá bom? E não esquece, deixa a sua curtida também. Bom, mas falado tudo isso, vamos aí direto ao nosso devocional. Bem, esse devocional, ele começa justamente quando Davi, ele fala com o Senhor, ele conversa com Deus, né? Justamente afirmando que ele não é soberbo, que o coração dele está tranquilo. Vamos ler e a gente vai entender. Ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas. Aqui é muito interessante, por quê? Porque Davi, ele está aqui afirmando, né? Provavelmente, esse período em que este salmo foi escrito, que Davi ele coloca essa situação para o Senhor, existe assim algumas possibilidades. Primeiro, uma delas é que Davi estava em fuga, né? Fugindo do rei Saul. Então, essa ideia, né, de ser acusado de ambição, de tomar o trono do rei. E uma outra possibilidade também era por sua esposa, né, que o acusava dele estar sendo indigno quando ele dança. Né? Então, existe essa possibilidade. Então, é quando ele clama a Deus e ele fala, Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu não estou desejando, que eu não tenho nenhuma altivez, que eu não tenho nenhum desejo de conseguir, de estar buscando coisas grandes, coisas maravilhosas. E aí no verso 2, ele fala justamente pelo contrário, é totalmente diferente do que as pessoas pensam, do que as pessoas imaginam. E eu acho super interessante, é porque, veja bem, muitas vezes nós nos sentimos, você talvez já foi acusado ou acusada, né, de alguma coisa, quando alguma pessoa fala algo de você, como nesse caso aqui, né, que estão acusando Davi de estar querendo, de estar buscando a posição de rei, quando na verdade Davi, ele reconhecia que uma pessoa quando estava numa situação, numa posição, não era a pessoa em si que se colocava nela, mas era a mão de Deus sobre aquela pessoa, possibilitando aquela bênção. Então, esse também essa é uma outra visão da gente ver e não querer, não desejar, não ambicionar, não invejar aquilo que o outro tem. Porque se aquela pessoa possui o que nós às vezes desejamos, é porque Deus está permitindo, seja algo bom ou seja algo ruim. Né? Aquela pessoa está numa posição, Deus está permitindo. Não é porque existe a vontade permissiva de Deus, né? Quando Deus muitas vezes permite algo em nossas vidas. Então, no caso aqui, Davi, ele não vai se colocar contra essas pessoas que o estão acusando, inclusive sua esposa, né? Mas ele busca a Deus, ele se coloca diante de Deus, ele conversa com o Senhor e ele diz, Senhor, eu não busco nada, eu não tenho nenhum desejo, ou seja, eu estou tranquilo, né? E aí no verso 2 ele diz, né? Pelo contrário, veja bem, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Gente, veja que incrível esse versículo. Veja se você consegue detectar isso comigo. Quando ele fala, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar, veja aí que muitas vezes, né, a gente pensa que nós somos, né, que estamos descontrolados, né, que a gente precisa de algo para nos acalmar.
E olha que Davi, ele coloca justamente fiz. Foi ele quem desejou. Foi ele quem, basicamente, é como um domador, né? Ele domou a alma dele. Ele falou, né? Ele está dizendo para a alma dele, sossega, acalma, né? Não fica aí desesperado, né? Ou no caso, a alma dele, né? Ele estava ali dizendo realmente para o coração, para a alma, para ele, para se acalmar, para sossegar, para ficar tranquilo. Ele fez isso. Não foi algo externo. Né? Na verdade, nós temos uma mente, nós temos sabedoria e muitas vezes, como às vezes em certos diálogos, né, com pessoas amigas, a conversa é justamente essa. A gente tem esse controle, a gente pode tomar decisões, a gente tem que falar com a gente mesmo, né, com a nossa alma, conosco, o que nós precisamos, como nós devemos atuar, como nós devemos agir. E é isso que Davi está mostrando aqui, né? Eu fiz calar, eu fiz sossegar. Por quê? Porque muitas vezes é assim que nós ficamos, é assim que você fica, né? A nossa mente fica ali, ó, conversando, e não são coisas boas, né? É como se tivesse uma vozinha ali, colocando coisas dentro de nós que não estão boas, né? O nosso coração fica sem sossego. E aí, nesse momento, Davi, com essa sabedoria, e você, que com certeza tem essa sabedoria, porque tem o Espírito de Deus, né? Então a gente começa a falar, não, sossega, fica sossegado aí, cala a voz, né? Então a gente tem esse controle. Então, quando ele está aqui justamente, né, falando que ele não tem essa ambição, veja que lá no versículo, lá no capítulo de 2 Coríntios 12, 20, veja que o apóstolo fala, porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, haja invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, e ainda a Filipenses 1,16, que diz, uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Ou seja, aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo está justamente colocando essas ambições, né, que geram justamente egoísmos, mexericos, orgulhos, né, pessoas que parece que colocam tropeços, como Paulo diz aqui, tropeços para que colocasse ele justamente em uma má situação. Ou seja, quando Davi fala que o coração dele não é ambicioso, mas que está tranquilo, é assim que o nosso coração também tem que estar. Não com uma ambição negativa, né? Mas existe uma ambição, sim, que é positiva. E Paulo, ele ensina isso lá em Filipenses. E nós vamos ler também, que diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa era a ambição que ele tinha. Da mesma forma que lá em João 4, ele diz, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a gente consegue claramente perceber o que Davi estava tentando explicar, né? E ele usa essa comparação justamente como uma criança desmamada. E aí, eu digo a você que a gente consegue detectar aí umas duas maneiras para entender um pouquinho dessa ilustração, dessa comparação. Veja bem, para uma criança, um bebê que está sendo desmamado, é algo natural que em algum momento ele vai ser desmamado, vai ser, né, tranquilo para ele. Mas enquanto isso não acontece, na verdade é uma batalha, uma dificuldade, é uma luta para ele, não é verdade? É assim que funciona. Mas Davi aqui, ele diz que como uma criança desmamada, agora ele descansa nos braços da mãe. Ou seja, o que representa isso? Uma criança, ela não tem a maturidade de saber que em algum momento ela vai ter, né, que deixar, que de ser desmamada. A criança, ela não tem aquele amor
pela fonte daquele leite, né, pela mãe. O foco dela é aquilo que ela recebe, é aquilo que ela ganha, né? No caso, ela está recebendo o leite. Então, enquanto um bebezinho, enquanto essa imaturidade, ela não consegue ver na mãe a fonte de toda alegria, de todo prazer. Ela vê, sim, mas como uma forma egoísta. Então, essa é uma das visões do porquê Davi coloca essa ilustração tão linda. Porque muitas vezes nós também somos assim. E quando Davi ele fala que ele, como uma criança que já foi desmamada, ou seja, essa criança já ganhou independência, ela já está tranquila, ela já consegue dissociar uma coisa da outra, que a felicidade dela não depende daquilo que ela recebe, a felicidade dela não está no leite, a felicidade dela está na mãe. A felicidade dela é saber que mesmo ela sendo, tendo essa negação, né, desse alimento, ela não perde a presença da mãe. Como Davi diz, ele diz, eu descanso nos braços. Né? Como a criança que descansa nos braços da mãe, eu descanso nos braços de Deus. Deus, muitas vezes, a gente vê Deus como um pai, né? Mas lá em Isaías, Deus se coloca como mãe. Aqui, nesse caso, a comparação é de Deus como uma mãe, porque fica muito mais fácil. Então, é justamente essa a ideia. Então, essa criança que consegue, né, deixar essa dependência e amar a mãe, da mesma forma nós, quando muitas vezes queremos tanto algo, né, como a criança que quer o leite, e não conseguimos ver quem é o doador desse algo. É Deus, né? Mas eu não consigo enxergar Deus. O meu prazer em Deus está naquilo que Ele me dá. Enquanto Ele estiver me dando, eu estou feliz, estou tranquila, estou alegre. E quando Deus diz, não, você agora não vai receber isso, né? Ou não vai receber, ou pelo menos espere. Né? O que acontece com muita gente? Com uma criança que ainda não foi desmamada, ela se torna alguém que vai chorar, que não vai entender, que não vai amar, que não vai compreender. Ela não tem a maturidade suficiente para entender que o prazer não está naquilo que ela recebe, mas o prazer está na fonte, ou seja, o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso contentamento está em Deus, precisa estar nele, mesmo quando ele diz não, ou seja, você pode conviver com aquele não de Deus. Uma outra coisa, uma outra visão é justamente quando o homem ele ganha essa maturidade, essa independência, é saber que ele tem que ser desmamado do quê? Ele tem que ser desmamado do egoísmo, da vontade própria. Ele tem que ser desmamado, né, digamos assim, deixar a carne, né, prevalecer muitas vezes sobre aquilo que é correto. Há um momento em que esse homem, em que essa pessoa, ela consegue compreender e ela consegue, nessa maturidade espiritual, aceitar que precisa sim, que não é uma batalha, é uma dificuldade, mas ela consegue vencer e conviver com aquilo e poder estar tranquilo de uma forma madura, de uma forma prazerosa, né? A alegria dela está na pessoa de Deus. Então, Davi, ele explica, né, justamente essa tranquilidade, né, essa maturidade, essa não ficar, né, preso nessas coisas de orgulho, fofoca, mexerico, essa altivez, essa arrogância que muita gente tem, essa questão de fazer coisas, né? Inclusive, eu achei muito interessante na leitura que eu estava fazendo de Spurgeon, que foi um grande pregador, que ele fala o seguinte, né? Quando se fala nessa questão da altivez, do orgulho, do buscar coisas grandes, quando Davi está dizendo, eu não estou buscando nada grande, né? E Spurgeon, ele dizia, um jovem pregador, se ele consegue aceitar por exemplo, está num lugar pequeno, está numa igrejinha pequena, com pouca gente, e ele está ali passando, né, pregando, ensinando a palavra do Senhor, e está contente com aquilo, essa pessoa, esse jovem, tem muito mais chance de ganhar almas para Cristo do que aquele que diz simplesmente, eu só vou fazer quando for algo muito grande, quando for para 5.000 pessoas, quando eu realmente... Essa pessoa
muito dificilmente, mas muito dificilmente mesmo vai fazer alguma coisa, porque essa pessoa está sendo altiva. Mas quando você coloca diante de Deus aquilo que você tem, quando você oferece aquilo que você tem, com contentamento, com alegria, com prazer, se colocando, deixando Deus te usar, aí sim, o Senhor vai te usar e aí você vai ter os frutos desse seu trabalho. E quando eu coloco que Spurgeon falou desse jovem pregador, eu falo para você em relação àquilo que você faz. Você não precisamos sim buscar uma excelência, é diferente. Mas você não tem que ter uma desculpa de que quando você for assim, quando tiver muita gente, quando for aquele trabalho, quando eu tiver que fazer. Entende? Você tem que começar com aquilo que você tem. Você tem que deixar Deus usar você com aquilo que você é. E Deus então vai potencializar aquilo que Ele te deu. Entende? Então é assim que funciona. Quando a gente age dessa maneira, aí sim é quando a gente ganha essa maturidade espiritual e a gente termina para saber como é ter essa maturidade espiritual. O que acontece? Como eu tenho que agir? A gente age como Davi agiu no último versículo. Veja o que ele diz. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aí é que a gente chega. Veja que aqui Davi, ele coloca justamente que a esperança está em Deus. E aí você pode, mas Sandra, ainda não entendi. Como assim a maturidade espiritual e ele está falando de Israel? Claro, porque quando nós ganhamos a maturidade espiritual, a gente pensa nos outros. Quando você começa a não pensar em si, só em você, olhando a pontinha do seu nariz, aí sim, a maturidade é justamente esse olhar para o outro, pensar em como você pode ajudar, como você pode abençoar, como você pode somar, como você pode, na verdade, controlar a boquinha, os pensamentos maus, Então, nesse momento, aí sim é quando essa pessoa, ela já pode ser considerada uma pessoa que tem a maturidade espiritual, Ela olha para os outros e ela fala de Deus. Porque aqui Davi está falando, Israel confia, espera, sabe em quem? Não é no homem, é em Deus, confia e espera nele. E ele diz, desde agora e para sempre. Ou seja, não é por um momento, é todo o tempo. Você não pode vacilar, você não pode deixar com que um pensamento negativo venha a partir do momento em que algo te foi negado. Você tem que, desde agora, esperar no Senhor, hoje e para sempre. É nele que precisamos confiar. Amém? Gostou? Não esquece de deixar sua curtida aí. Compartilhe essa palavra, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Bye, bye.